sobrado próximo à entrada de Vinciana, a 2 quilômetros de Ponte de Moriano e a 10 da província de Lucca, na Toscana, Itália, nascia o pequeno Alberto Grossi, terceiro filho de Giuseppe Grossi e Luisa Pieri Grossi. Era 13 de novembro de 1841. O uso de sobrenome, igual a gente conhece, ele começou após a Idade Média e com o fim do Império Romano. E os primeiros nomes eram sempre dados por uma característica, né, física, uma característica cultural. E no caso de nossa família, o Grossi é o plural de grosso, que é como se pudesse dizer grande, corpulento, né? Por isso que grosso é o contrário de piccolo, que é pequeno. Então foi um nome dado a partir das características físicas que começou, vamos chamar, fazer uma hereditariedade familiar. Em meio à prole numerosa de Giuseppe e Luisa, Alberto parece ter sido o filho mais ousado. Em maio de 1861, aos 20 anos, decidiu deixar a Toscana em busca de condições melhores de vida. Uma crise econômico-social assolava a Itália e uma onda coletiva de migração apontava o Brasil como a terra das oportunidades para os italianos. Alberto embarcou em Gênova com destino ao Rio de Janeiro, onde começou uma longa peregrinação em busca de um porto seguro e de oportunidades concretas. Depois de idas e vindas em terras brasileiras, procurando estabilizar-se, Alberto Grossi casou-se com Guilhermina Olímpia de Souza, na paróquia Nossa Senhora de Camargos, Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. Mais tarde, o casal se estabeleceu em Cipotânia, também em Minas. Alberto demonstrava não ser apenas um homem que teve a coragem de deixar a terra natal e cruzar o oceano em busca de uma vida melhor. Uma referência ao italiano publicada no jornal O Puritano de Rio Pomba dá indícios de que Alberto era um profissional respeitado, dotado de habilidades operacionais e de bom senso administrativo. O texto foi publicado pelo próprio patrão de Alberto. Habilíssimo serralheiro e carpinteiro, dotado de admirável tino administrativo, assumiu a direção da propriedade agrícola e de uma fábrica de ferro de grande proprietário ali residente, e tão bem soube desempenhar os encargos assumidos, que teve sempre no digno proprietário um amigo e protetor desvelado. Rio Pomba, 17 de novembro de 1904. Trabalhador eficaz, dono de múltiplas habilidades, Alberto se destacou nas funções de ferreiro e carpinteiro. A princípio, trabalhando como empregado em uma fazenda que ajudou a gerenciar, obtendo a plena confiança do patrão. Depois, partindo para o trabalho autônomo. O Alberto veio da Itália e desembarcou no Rio e logo depois ele foi residir no município de Camargos, que fica em Minas Gerais, que pertence à Arquidiocese de Mariana. E lá ele trabalhou na fazenda Fábrica Nova, como carpinteiro, ferreiro. Ele mudou-se para Cipotânia e lá ele montou o próprio negócio. E como a fábrica, né, de ferragem, fazendo moinhos de roda d'água, e ali também fazia manutenção nessas máquinas. E com isso o negócio dele foi crescendo, que ele trouxe os irmãos para ajudarem nessa atividade. Consta que a impossibilidade da permanência de Alberto na fazenda de Camargos se deveu à insistência do patrão para que desposasse uma de suas filhas, cujos atributos físicos não seriam de seu inteiro agrado. Alberto viveu em Cipotânia até a morte da esposa Guilhermina em 1893. Viúvo, decidiu mudar-se para a cidade mineira de Mercês, onde faleceu em 1919, aos 82 anos. A história do imigrante italiano Alberto Grossi é importante neste contexto, porque um de seus filhos com Guilhermina, José Párvulo Grossi, o José Albertino, foi quem deu origem ao ramo da família Grossi na Mata Mineira. Desde pequeno aí aprendeu, né, que nosso bisavô era o José Albertino, filho de Alberto, né? Então a gente na família até achava que o Albertino era uma homenagem ao Alberto, né, um derivativo
Na verdade era uma homenagem, mas não era o nome próprio. Tem um tio que é neto dele, que se chama José Albertino Neto. E há alguns anos atrás, quando alguns primos começaram a buscar sua ascendência, sua árvore, inclusive para fins de cidadania italiana, para requerer a cidadania italiana, é que se descobriu com essa documentação que o nome dele era José Pávolo Grossi. E tanto acreditava-se que era José Albertino mesmo, que na certidão de nascimento da minha mãe, de todos os meus tios, onde se consta o nome do avô paterno, está José Albertino Grossi. José Albertino, filho do italiano Alberto Grossi, que chegou no Brasil em 1861, morava em Silverânia, Rio Pomba, quando casou-se pela primeira vez com Alice, com quem teve 7 filhos. Anos depois, viúvo, casou-se pela segunda vez com a jovem Malvina de Souza, mineira de Inhapim. Do segundo casamento nasceram 24 filhos e entre os 11 que sobreviveram estava Dário da Anunciação Grossi, que mais tarde viria a se tornar o grande timoneiro do grupo empresarial Rio Doce. Dividido entre cuidar dos filhos do primeiro casamento, que viviam em Cipotânia, e os do segundo, que estavam com a mãe Malvina em Inhapim, José Albertino, que também era caixeiro viajante, passava boa parte do tempo fora de casa e tentava manter a proximidade familiar através das cartas. A preocupação de José Albertino em manter os costumes religiosos e o afeto para com os filhos pode ser observada em uma carta enviada para Dário Grossi, quando o menino contava apenas 13 anos e já estava na labuta para ajudar nas despesas da casa. Querido Dário, sei que já deve ter algum juízo e por isso deixo de te recomendar para que não dê desgosto a teu pai nem a tua mãe, pois sendo assim serás muito feliz. Infeliz daqueles que dão desgosto aos pais. Como vai? De certo vai bem com os teus patrões, não é? Sendo assim, eles são bons e te estimam, pois deve também ser obediente e nunca deixar de ir à missa aos domingos e dias santificados. Eu estou bom, graças a Deus, e devo chegar aí lá para o fim deste mês. Ligo depois de amanhã para a Pomba, e tua mãe seguiu hoje de alto. Deus te abençoe e mais recomendações aos seus irmãos, enviando um abraço a todos. Seu pai, José Albertino Grossi. Pelo que minha mãe relatava, ele era muito dedicado, muito católico, né? Ensinou essa religião aos filhos. E o meu avô a gente chamava de pai outro. A gente não conheceu, mas a gente... Era como se ele tivesse todo mundo conhecido o pai outro, porque todos os netos chamavam de pai outro. José Albertino e Malvina viveram juntos até a morte de Albertino em 1937, aos 69 anos. Malvina faleceu em 1966, com 78 anos. Caberia aos filhos Antônia, Dário, Jarino, Hilário, Hélia, Maura, Marino, Malvina, Miguel, Genaro e Lauro darem continuidade a essa história que mescla laços familiares a iniciativas empreendedoras. Italia bella, mostrati gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile e non si ricordano più di ritornare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America a emigrare. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame c'han dipinto sulla faccia e per guarirla non c'è la medicina. Ogni po' noi si sente dire boh, là dov'è la raccolta del caffè. Ogni po' noi si sente dire boh, là dov'è la raccolta del caffè.